para a partida contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Tem semifinal de Campeonato Carioca com um grande clássico. O Flamengo tem Alexandro e também Juninho liberados pelo departamento médico. Mas é um Flamengo muito forte, está praticando o melhor futebol do Brasil no momento. Claro que é muito mais provável a classificação do Flamengo pela vantagem do placar, o time melhor. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, uma dúvida entre Léo Pereira e Danilo, né? Nos últimos 15 anos, o Vasco só conseguiu ganhar do maior rival por 2 ou mais gols de diferença 2 vezes. Com as informações de Flamengo e Vasco. Valeu, pessoal. Neste fim de semana tem semifinal de Campeonato Carioca com um grande clássico no Maracanã, o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, 17h45 neste sábado. Na primeira partida, o Flamengo venceu por 1-0, gol de Bruno Henrique no estádio Newton Santos, o Engenhão, então aumentou a sua vantagem. Campeão da Taça Guanabara, joga por 2 resultados iguais, agora pode perder por 1 gol de diferença, que avança a sua 7ª final consecutiva de campeonato estadual, marca presença nas decisões desde 2019. Para essa partida, o Flamengo tem Alexandro e também Juninho liberados pelo departamento médico, estiveram fora do primeiro jogo, então estão recuperados de problemas musculares, estão à disposição do técnico Felipe Luiz. O Danilo teve um controle de carga e foi poupado do primeiro jogo, também volta a ficar à disposição do Felipe Luiz. Danilo convocado para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, e o De La Cruz, que foi poupado, digamos assim, da primeira partida, esteve no banco de reservas, mas por conta do gramado sintético, Felipe Luiz explicou isso, não entrou, também vai voltar a jogar pelo menos alguns minutos ali no Maracanã. Expectativa de casa cheia, bem diferente do primeiro jogo. O Flamengo aí tem um bom retrospecto contra o Vasco nos últimos 31 jogos, apenas 2 derrotas. O Flamengo, para perder essa vaga, tem que ser derrotado por 2 gols de diferença. Então, expectativa que o time possa fazer mais uma boa atuação no Maracanã e avançar, como eu disse, para a 7ª decisão seguida de Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca, da semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, amanhã no Maracanã. E o Marcelo Correge chega com as informações pra gente. Chega mais, Correge. Fala, Felipe, prazer falar contigo e com todo mundo aí na bancada do Troca de Passos, quem está acompanhando o programa também, sobre Flamengo. O time rubro-negro treinou pela última vez nessa sexta-feira aqui no Ninho do Urubu, nesse campo que você está vendo atrás de mim, e o técnico Felipe Luiz, como de costume, mantém o mistério em relação ao time que vai entrar em campo amanhã contra o Vasco da Gama, segunda partida pela semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando, o Flamengo venceu o primeiro jogo no estádio Newton Santos, com o mando do Vasco da Gama, vitória por 1-0, gol do Bruno Henrique, e por ter tido essa vantagem e também a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Carioca, o Felipe Luiz joga até por uma derrota por 1 gol de diferença nessa segunda partida. No entanto, a gente sabe que o técnico do Flamengo, nesse processo de construção do estilo de jogo do time, que vai muito bem até aqui na temporada, joga sempre para vencer. E aí ele vai ter mais peças importantes à disposição numa comparação com o elenco que foi para o jogo da semana passada no Newton Santos. Eu estou falando do Danilo, que foi recentemente convocado para a seleção brasileira, para a próxima data FIFA, mas por um controle de carga de trabalho ficou fora da última partida, e também do Alexandro, lateral esquerdo, e do Juninho, atacante, que vinham lidando com problemas musculares, mas estão trabalhando a 100%, segundo o médico Fernando Sasaki, do time do Flamengo, e aí estão à disposição do Felipe Luiz para ele montar o time da forma que quiser com esses jogadores à disposição. E o momento aqui no Flamengo é muito positivo, com essa convocação de 4 jogadores para a seleção brasileira, para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. São eles o Danilo, o Léo Ortiz, o Wesley, pela primeira vez convocado para a seleção, e também o Gerson, e isso não acontece com tanta frequência, mesmo num time tão grande quanto o Flamengo. Só para você ter uma ideia, a última vez tinha sido em 2017, num jogo em que apenas jogadores que atuavam no Brasil tinham sido convocados pelo Tite. E aí o Alex Muralha foi convocado junto com o Jorge e também o William Arão e o Diego Ribas. E em 1989, antes da Copa América, o Flamengo também teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira. Essa lista é a seguinte: Zé Carlos, o goleiro, Jorginho, lateral direito, Aldair, o zagueiro,
e Bebeto, o atacante tão importante no tetracampeonato mundial do Brasil. É isso, Felipe. Né? A gente recebeu as informações aí do Correge em relação ao Flamengo e da Ana sobre o time do Vasco. Né? Resta saber sobre as voltas, né? O pessoal que está voltando de lesão, se serão utilizados desde o início ou não. A formação deve ter os seguintes jogadores: o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, uma dúvida entre Léo Pereira e Danilo, né? O Danilo também retornando de um problema físico. Varela ou Ayrton Lucas, mais um que está para retornar. Pulgar, Luiz Araújo ou De La Cruz. De La Cruz é mais um que não vinha atuando nos últimos jogos. Aí é óbvio, né? Se a opção foi pelo De La Cruz, essa é a formação mesmo. Se o Luiz Araújo for o escalado, o Gerson vem aqui para a posição onde estão De La Cruz e Luiz Araújo, e o Luiz Araújo vai para a ponta direita, que é a posição onde ele mais costuma jogar. Arrascaeta centralizado, Plata na esquerda, Bruno Henrique como centroavante. O Flamengo, de que maneira você acha que ele vai escalar, hein, o Mansur? Com o De La Cruz e sem Luiz Araújo ou com o Luiz Araújo? Eu acho que a gente vai atravessar a temporada apresentando o campinho do Flamengo com essas dúvidas. Eu acho que vai ser uma característica do trabalho e pelas boas opções em algumas posições, a gente vai ter dificuldade de definir o que é a formação titular. Por exemplo, a dupla de zaga. O Danilo teve uma espécie de... Não teve uma lesão, não. Né? Se disse foi um controle de carga. Isso. No último jogo jogou o Léo Pereira junto com o Léo Ortiz. Vai ser interessante saber se, de repente, esse jogo pode ser um sinal do que o Felipe Luiz espera, ou se vai ser de acordo com o adversário, se ele espera que ele vai precisar, em alguns momentos, rebater mais bola na defesa, ter uma defesa um pouco mais pressionada, se isso muda a escolha dele ou não. O meio-campo tem uma coisa que me intriga, né? O De La Cruz teve um corte no pé que tirou ele do jogo com o Maricá. Mas antes do jogo com o Maricá, tinha havido um jogo da fase de classificação contra o Vasco. Olha essa no banco e não entrou. Aí teve o corte no pé e depois ele foi para o jogo no Newton Santos, o jogo da primeira semifinal, ficou no banco também e não entrou. Mas o Felipe aí argumentou na entrevista que a questão do piso sintético para um jogador que tinha ficado pouco tempo de treinamento, e ele é um dos jogadores que, por questões articulares, demora um pouco mais a recuperar após jogo no sintético, por isso ele optou por não colocar, senão ele teria jogado. O que eu tenho percebido assim o De La Cruz, o Felipe Luiz não teve sempre o De La Cruz nessa temporada, teve poucas vezes, mas não usou tanto assim. E quando usou, não deu esse resultado. E quando usou apenas em uma ocasião, junto com o Arrascaeta. Ou um ou outro, você disse? Eu não estou dizendo que é um ou outro. Ele usou contra o Botafogo, os dois juntos, no jogo da fase de classificação. Sim. Eu tenho uma sensação, assim, de que ele quer que esses dois volantes deem bastante sustentação. Tanto que ele usou muitas vezes Alan, usou Pulgar, usou Everton Araújo em muitos momentos. Agora tem usado o Gerson, aí já um pouco mais solto, né? Mas eu não sei se a gente talvez vá ver em alguns momentos o De La Cruz na posição mais adiantada, em momentos que o Arrascaeta não estiver, que ele entenda o De La Cruz como um jogador um pouco mais à frente. Não que ele não o veja como volante, mas são poucas as vezes que ele usou o De La Cruz junto com o Arrascaeta. Pode ser apenas uma coincidência, por ele ter tido o De La Cruz muito tempo fora, mas para mim não está muito claro ainda qual é a concepção, se existe um trio ideal na cabeça do Felipe para esse meio. Aliás, desde que chegou o